a nossa conversa virtual, né? Essa conferência, ela é convocada, convidada e mobilizada pelo Sinfrajup, que é o Serviço Interfranciscano de Justiça, Paz e Ecologia. E a proposta dessas conferências é de trazer temas contemporâneos, desafios, atrelados também a essa visão, a dimensão franciscana, mas pela luta e defesa também sempre pela vida. E hoje, antes de apresentar o nosso convidado, eu gostaria de convidar a todos a participarem aí pelo chat, né, de todas as plataformas que estamos aí participando, e dizer que a participação de todos é importante também, porque nós estamos gravando essa conferência e amanhã já estará disponível aí também em todos os espaços e as plataformas onde o Sinfrajup tem essa parceria. Nós também estamos na página Católicos e Católicas contra o Fascismo no Facebook. E no dia de hoje nós vamos falar de um tema que ele parece um tema de novela, um tema de filme, um filme surrealista, né? A gente às vezes imagina que esse tema não exista na realidade, mas as estatísticas demonstram a importância de estar trazendo esse debate, que é o tráfico humano e democracia. E nesse sentido, então, o Sinfrajup, ele convida, né, para hoje falar para nós o Frei Evaristo Spengler, que é o Dom, né, o bispo da Prelazia de Marajó, que é também presidente da Comissão Especial Pastoral para o Enfrentamento ao Tráfico Humano da CNBB. E, nesse sentido, nós vamos acolher o Dom Evaristo. Então, primeiramente, boa tarde, Dom Evaristo. Seja bem-vindo nesta nossa sala coletiva de muitas pessoas, né? Por mais que não estamos vendo cada um, mas estamos aí já com a participação de várias pessoas nesta conferência. Boa tarde, Fábio, e boa tarde a todos. Paz e bem. É uma alegria poder estar conversando com vocês sobre esse tema tão importante do tráfico humano, que a gente está acompanhando desde que chegou aqui na Prelazia do Marajó, em 2016. Amanhã faz exatamente 4 anos da minha ordenação episcopal, então da minha chegada também em seguida aqui no Marajó, e foi aqui que eu conheci mais também esse drama do tráfico humano. Ok. Dom, eu vou fazer uma breve provocação, né? Obviamente que eu sou o Fábio Paes, eu tenho que me apresentar. Fábio Paes, atualmente estou responsável pelo desenvolvimento institucional do Cefras, né? Que é um Serviço Franciscano de Solidariedade. Estou aqui no Paris, no fervo aqui do capitalismo e do comércio totalmente diferente do que a gente conhece, né? Estamos em plena pandemia e o barulho, eu tive que acabar de fechar a janela aqui, porque o barulho adentra nossas salas, né? A pandemia aqui chegou forte, mas o capital acaba colocando as pessoas numa exposição mais grave ainda. E nesse sentido, então, eu vou moderar com vocês essa nossa conferência e eu vou fazer algumas provocações inicial, Dom Evaristo, de uma maneira onde os dados revelam uma situação muito alarmante, né? É considerado esse tráfico humano, ou também o chamado esse tráfico de pessoas, como uma das atividades ilegais que mais se expandiu no século XXI. E muitas vezes a gente não tem noção dessa questão, né? E observando um pouco as informações que vêm desde a ONU, né? Desde o protocolo de Palermo, que em 2003 define o tráfico de pessoas como esse recrutamento, transporte, transferência, abrigo ou recebimento de pessoas, né, sempre por meio de uma ameaça ou uso da força ou outras formas de coerção, de rapto, de fraude, de engano, etc., é evidente que os dados demonstram questões importantes para nós enquanto sociedade, para os movimentos sociais e também para aqueles que se intitulam uma igreja do povo, uma igreja que está respondendo às questões das ruas.
E aí alguns dados nos preocupam antes de começar o debate, que as mulheres são as principais vítimas desse tipo de violação, esse tipo de crime, né? E sempre acompanhado das mulheres, o que mais me preocupou dentro também desse campo de análise são as crianças, né? Crianças e adolescentes. E aí os índices vão demonstrando que os fins para exploração sexual é o que mais aumenta. Depois vem uma questão também da adoção. Então, esses dados nos demonstram que Brasil que é esse? Que mundo que é esse? E que realidade que é essa? Então, a primeira provocação que eu faço é que mundo que é esse? Que informações que são essas? Que realidade que é essa? E como que, no caso da CNBB, sob a sua liderança e moderação, vem trazendo esse tema e o enfrentamento dessa situação. Essa é a primeira questão. Depois, no segundo momento, eu vou fazer uma provocação mais no campo da sua prática aí, né, no concreto do território onde o senhor atua. Mas esse primeiro momento, que lugar que é esse? Que informações que são essas? Que realidades que é essa? Que muitos que estão acompanhando aqui, muitas vezes, nem imaginam que isso possa acontecer no nosso país, que tem várias rotas, né, de tráfico de pessoas. Então, um pouco essa provocação, Dom Evaristo, e vamos batendo esse papo e essa conversa dentro dessa provocação. Muito obrigado, Fábio. Aqui comigo também tem um outro franciscano, o Frei Atílio, né, que é da nossa província franciscana de São Paulo, a Imaculada. Ele está ajudando aqui muito na formação das lideranças, das comunidades, né, e também na articulação desse tema da Amazônia junto com a Repan. Mas o nosso tema de hoje, então, tráfico humano. Você já coloca que para muitas pessoas e para a maioria da sociedade é um tema muito invisibilizado. As pessoas, quando se fala sobre tráfico humano, perguntam, mas esse problema existe ainda hoje? Né? E quando fazem a primeira pergunta, muitas vezes já tem uma segunda colada a essa. Mas se existe o tráfico, o que eu posso fazer em relação a isso? Porque é um drama tão grande, um problema tão complexo. O que um cidadão, uma pessoa, um cristão pode fazer em relação a isso, né? Eu estava lá em Bariê, em Duque de Caxias, em 2014, quando o tema da campanha da fraternidade foi tráfico humano. E nós fazíamos todos os anos a preparação do tema da campanha da fraternidade na paróquia. Mas naquele ano especificamente, parece que o tráfico era um tema assim, muito distante, muito alheio à vida nossa de cada dia. E talvez alguns lembrassem mais de uma ficção, aquela novela que passou, Salve Jorge. Então diziam, mas existe sim, porque na novela passou isso. Mas não conseguiam fazer uma conexão com a realidade, porque era um tema que era aparentemente desconhecido, era um tema invisível para a maior parte da população, né? A gente não pode esquecer, Fábio, que o tráfico de pessoas, ele foi uma atividade legal até pouco mais de 100 anos atrás, também aqui no Brasil, né? O fato de nós termos crescido na consciência de que isso é um crime e, a partir da fé, é um pecado quebrado aos céus, isso já é um avanço imenso, já é um avanço, um marco civilizatório, muito importante para o nosso tempo, né? O que tem de diferente o tráfico quando era uma atividade legal, o tráfico a partir da escravidão africana, vindo para as Américas, e hoje, né? O que é que define hoje uma atividade como o tráfico de pessoas? Então, quem define essa escravidão moderna, o tráfico de pessoas moderno, foi o Protocolo de Palermo, muito recente, no ano 2000, né? Então, a partir dali nós temos um novo marco, digamos, uma nova
baliza onde nós podemos nos apoiar como civilização. E esse protocolo só vai entrar em vigor no ano 2003. O Brasil assina o protocolo em 2004. Hoje, quase todos os países do mundo já assinaram. Alguns implantaram, de fato, e outros ainda estão deixando o problema sendo adiado, né? Mas então, o que o protocolo de Palermo diz que é o tráfico de pessoas hoje? Primeira coisa é recrutamento. Uma pessoa que recruta uma outra pessoa ou transporta uma pessoa, ela transfere de um lugar para o outro, aloja ou acolhe uma pessoa recorrendo à ameaça ou recorrendo ao uso de força, a alguma forma de coação, rapto, fraude, engano, abuso de autoridade. Isso faz com a pessoa para fins de exploração, né? E essa exploração acontece de modo especial para 3 finalidades: a prostituição, ou uma outra forma de exploração sexual, o tráfico para a finalidade de trabalho escravo, né, que é também comum, hoje muito comum no nosso mundo, e a terceira finalidade para venda de órgãos, né? Assim, que é visível, é conhecido, são mais comuns os 2 primeiros. Tráfico para exploração sexual, para prostituição, e também para trabalho escravo. Venda de órgãos e tecidos também existe, é um pouco menos comum, pelo menos, de ser detectado, mas existem tantas pessoas que desaparecem. Onde estão esses desaparecidos? E foram levados para onde, né? Então, ali sempre fica uma suspeita de que haja também pessoas desaparecidas que foram levadas para tráfico de órgãos e também de pele, que também é usado muitas vezes esse tráfico, né, para venda de órgãos e pele. E esses países que assinam o protocolo de Palermo, eles assumem 3 compromissos. O primeiro é a prevenção, então trabalhar no seu país pela prevenção pelo tráfico, contra o tráfico humano, né? Segundo, a repressão. Quando acontece o tráfico, os órgãos de segurança vão reprimir e punir. Então, voltando, prevenção, a repressão e a punição ao tráfico é o compromisso desses países. É claro que isso no que diz a esse compromisso internacional. Localmente, cada país pode ter também outras legislações que vão além do que é assumida no protocolo de Palermo, né? Mas eu queria colocar um pouco também, Fábio, como é que eu comecei a ter o contato com essa realidade. Eu vi aqui no chat que a irmã Henriqueta Cavalcante, que também é da nossa comissão de enfrentamento, está acompanhando. Se ela pudesse em algum momento também poder entrar na conversa e dar um depoimento, seria muito interessante, porque a irmã Henriqueta, que é um trabalho já muito antigo aqui no estado do Pará, e foi com ela que eu aprendi também muita coisa quando entrei na comissão de enfrentamento ao tráfico humano da CNBB, localmente aqui no Marajó, né? Então, assim, quando eu vim para o Marajó como bispo em 2016, eu já fiquei sabendo que o Dom Ascona, que era o meu antecessor, ele tinha recebido uma denúncia de uma rede de tráfico humano aqui no Marajó. E essa rede levava meninas para a Guiana Francesa, que é um país vizinho aqui no norte, e dali era o caminho para a Europa, né? E após o Dom Ascona tomar conhecimento dessa denúncia, pouco tempo depois, essa pessoa ligou para ele e disse: estão me perseguindo, vão me matar. E se me matarem, pode saber que o problema foi porque eu estou desbaratando uma quadrilha
de tráfico de pessoas. E ele foi morto um pouco tempo depois, né? Então, essas notícias de uma realidade aqui presente, onde a gente está vivendo, são, assim, bastante duras, tocam muito fundo no sentimento de cada um. A irmã Henriqueta está nos acompanhando aqui, ela vai lembrar o dia que eu andava com ela aqui no Marajó, na cidade de Portel, e uma pessoa atravessou a praça, uma mulher, atravessou a praça, abraçou a irmã Henriqueta e disse, amiga, amiga, e abraçou a ela, e depois a irmã Henriqueta me contou o fato, essa mulher tinha sido traficada para a Espanha, e com a ajuda da Polícia Federal, o movimento da igreja, a irmã Henriqueta, conseguiram repatriar a Dani novamente aqui para o Marajó, mas voltou já humanamente muito arrasada, esquizofrênica, né? Então, assim, o tráfico de pessoas também acaba com a pessoa humana, é a droga que vai ter que usar, o sofrimento porque passa, né? Mas não foram os únicos momentos que eu me defrontei. Eu estava almoçando numa casa paroquial e a pessoa que servia, a cozinheira, chegou na mesa assim, eu perguntei, e você é aqui do Marajó mesmo? Não, não, eu sou do Maranhão. E eu falei, como é que uma maranhense vem parar no Marajó? E ela me contou que o pai dela foi trabalhar em Serra Pelada, aqui no sul do Pará, e trabalhava para um garimpeiro. Esse garimpeiro foi embora e vendeu o pai dela para um outro garimpeiro. Ele ficou lá prisioneiro desse garimpeiro que o havia comprado. E quando ele conseguiu fugir, finalmente, depois de um tempo pelo mato, ele chegou aqui em Belém e veio se refugiar no Marajó. Ela nasceu já aqui em Salvaterra, no Marajó. Eu estava fazendo uma visita pastoral em Breves e cheguei numa casa muito pobre, muito simples, uma senhora de 56 anos deitada numa rede, e ela dizia, não tenho forças mais para levantar, estou muito doente. E eu perguntei para ela, mas desde quando a senhora está doente? 56 anos não é ainda tempo de ficar deitada numa rede e não conseguir mais levantar. E ela me dizia, isso aconteceu desde o momento em que a minha neta foi levada aqui da nossa casa. E eu perguntei como é que aconteceu isso. Não, uma família pediu que a minha neta fosse trabalhar, eles dariam estudo para ela, dariam a casa, né? Cuidariam dela como uma filha, ela só teria que ajudar a limpar a casa, fazer a comida, mas dariam estudo. E essa mulher disse que quando foi procurar a neta na tal casa, a família já não estava mais lá, tentou saber notícias em Belém, também não estava. E essa menina de 14 anos, então, foi dar notícias 6 anos e 3 meses depois. Ela tinha sido levada para o Maranhão e lá ficou presa numa casa para trabalho escravo, não foi prostituição nesse caso, né? Ela, então, ficou impedida de sair, fritava salgadinhos, não recebia nada pelo trabalho que fazia. E ela teve uma ideia, um dia pensou em fugir, mas só que a casa era muito vigiada. E uma noite ela jogou uma pedra num poço e quando todos correram para ver se ela tinha se jogado no poço, nos fundos da casa, ela fugiu por cima do muro na frente. Mas antes disso tinha acontecido um outro fato. Chegou uma pessoa naquela casa e disse, olha, o dia que você conseguir sair daqui, você me procura, aqui está meu telefone, aqui está meu endereço. E ela estava com esse telefone junto com ela, ligou para essa pessoa, disse, não, pode vir para cá. E quando ela chegou na casa, ele disse, o seu trabalho aqui vai ser muito simples, você só vai distribuir as mochilas dos motoqueiros, ou seja, tráfico de drogas. Mas dali ela conseguiu fugir depois de um certo tempo e aí conseguiu se comunicar novamente com a mãe, né? Mais recentemente agora, eu estava lá em Portel, e uma mulher diante do promotor de justiça, a irmã Henriqueta também estava nesse dia comigo, fez uma denúncia de que ela estava num navio desses de linha que vem de Portel para Belém, e havia lá 5 mulheres com 5 crianças, e elas choravam muito, as crianças.
E ela tentou se aproximar, as pessoas, as mulheres com as crianças tentavam se afastar, mas depois ela disse, olha, dá de mamar para essas crianças, porque elas estão com fome. Aí foi descobrir que elas não eram as mães das crianças. E que essas crianças, cada uma delas, tinha sido trocada por uma cesta básica, né? Na última semana de agosto, a nossa Comissão de Enfrentamento ao Tráfico Humano usou como tema da semana quanto vale uma vida. Nesse caso, valia apenas uma cesta básica. O que era feito depois? O que seria feito dessas crianças? Foram levadas para adoção? Foram levadas para extração de órgãos? A gente não tem mais notícia porque nem a polícia chegou a tempo no porto e essas mulheres saíram com as crianças. Então, assim, aqui na realidade eu comecei a perceber o tráfico humano como uma realidade muito próxima, né? Não só o tráfico, mas também o abuso sexual, a exploração sexual nos rios, nas balsas, as meninas que vão levar uma castanha para vender na balsa, ou vão levar açaí ou palmito para vender, mas a gente sabe que na balsa elas são abusadas sexualmente, né? Então, assim, além da realidade local aqui, o que a gente sabe hoje de números? A ONU nos diz que o tráfico humano, ele movimenta mais de 32 bilhões de dólares ao ano. E já é a terceira atividade ilícita mais rentável no mundo. Você falava no início, é uma atividade ilícita que cresceu muito, especialmente agora nesse nosso século 21. O tráfico humano só perde em valores para o tráfico de drogas, que já tomou praticamente o mundo inteiro, e o tráfico de armas, e talvez esteja aí já muito próximo também dos valores do tráfico de armas. Em 2013, uma CPI constatou que o Brasil está entre os 10 países com maior número de vítimas de tráfico humano do mundo, né? Então, que mundo é esse? Brasil, nosso país aqui, já é o 10º país com maior número de vítimas de tráfico humano do mundo. Em 2002, uma pesquisa realizada aqui no Brasil, então já faz quase 20 anos, apontava no Brasil 241 rotas de tráfico humano, 110 de tráfico interno e 131 de tráfico internacional, né? A gente não pode agora se basear nesses números, o que eu quero dizer é que já é uma realidade de 20 anos atrás, com muitas rotas. Hoje, talvez, muitas dessas ainda persistam. Surgiram novas rotas, né? A coisa é muito dinâmica. Alguns anos atrás, só do aeroporto de Fortaleza, foram levadas mais de 180 meninas para a Itália e da Itália para a Romênia. E essas rotas vão surgindo por tempos, são suprimidas e depois tomam outros caminhos, né? Mas essas organizações criminosas, elas estão instaladas de uma forma muito sofisticada, né? Com muita estrutura, com advogados, com muitas pessoas que podem dar todo tipo de cobertura, estão nas cidades, estão no interior, estão nas fronteiras, estão organizadas nos aeroportos, nos portos, pelo Brasil afora, em fronteiras de todo o país, né? A pergunta talvez que venha nesse momento, que mundo é esse? O que gera o tráfico? O que pensa um traficante? Por que acontece o tráfico ainda em nossos dias, né? A gente não pode dizer que seja outra coisa a não ser que a pessoa humana é vista como um objeto, uma mercadoria que pode me render lucro, pode render dinheiro. Então, exploração sexual, a pessoa é como se fosse uma máquina de relações sexuais
e produz dinheiro que fica sempre dependente de quem está alojando-a, seja no Brasil, seja no exterior. O trabalho similar ao escravo é aquela pessoa que trabalha sem ter nenhum direito, né? Não tem férias, não tem horário para começar nem para terminar o seu trabalho num dia, não tem feriado, não tem direito a uma aposentadoria, não tem direitos, né? Então, essa pessoa muitas vezes dorme em lugares muito insalubres, tem relatos até de lugares que se estende uma rede e os animais ficam passando por baixo, porcos, cabritos. Então, um ser humano ali que está vivendo até junto com os animais, né? A pessoa é vista, como eu dizia, como uma mercadoria, como um produto que pode produzir lucro. A pessoa não é mais vista como um sujeito que merece respeito, que tem dignidade, que deve ter a sua liberdade preservada. Não, essa pessoa é uma mercadoria. E isso ainda mais cresce dentro desse modelo econômico atual, em que tudo vira mercadoria. Eu estou aqui na Amazônia, né, Fábio? Você sabe disso. E você vê como é que a Amazônia agora está sendo devorada por quem vem aqui buscar madeira dos madeireiros, os garimpeiros. Deu uma notícia no Jornal Nacional essa semana que a rede que leva a energia elétrica de Altamira, aqui no Pará, para Minas Gerais, onde faz a distribuição para o Sudeste, as próprias torres de energia estão sendo abaladas e tantos garimpos que estão sendo cavados no entorno dessas torres. Então, a preocupação não veio porque a Amazônia está sendo desmatada, é que a torre vai cair, não vai chegar mais energia em São Paulo, no Rio de Janeiro e Minas Gerais. Assim nós estamos. Quer dizer, a preocupação hoje é só com o lucro, né? A Amazônia que vai sendo devastada por causa da criação de gado, de florestas derrubadas, a monocultura, esses grandes projetos como as hidrelétricas. Não se respeitam os indígenas, não se respeitam os quilombolas, os povos tradicionais, não se respeita o ambiente, assim também não se respeita o ser humano. Quer dizer, o ser humano é mais um produto que pode dar lucro, né, para algumas pessoas. Então, a ganância não tem limites, não tem fronteiras, não tem escrúpulos, não tem lei, não tem ética. De tudo se pode tirar lucro. Também de uma pessoa que é usada para dar prazer para outra pessoa, usada sexualmente. Mas, então, nessa visão, tudo é negociável. Essa mentalidade não poupa as pessoas. O tráfico de pessoas, a exploração sexual, o trabalho escravo, fazem parte dessa engrenagem de gerar lucro. Esse é o interesse, né? Essas pessoas, os traficantes, transformam não só os corpos das pessoas em mercadoria, mas também exploram e manipulam os sentimentos das pessoas, os seus sonhos, os seus desejos, a confiança dessas pessoas, seduzidas tantas vezes por promessas, né? E a gente pergunta finalmente, então, quem são essas vítimas? Você já fazia uma alusão no início que a grande maioria, de fato, são mulheres, né? Entre uma divisão de sexo, as mulheres são mais de 70% das que são traficadas, as vítimas. Crianças, ou seja, abaixo de 18 anos, 27% são as que são traficadas. Hoje é o número que nós temos, né? E essas pessoas, por que se deixam atrair por um traficante? Porque vivem na vulnerabilidade. Vivem certamente numa casa muito ruim, não tem perspectiva de um emprego, de uma casa melhor. Quem é que não tem um sonho? Quem é que não quer realizar, ter uma vida estável, uma vida onde ela possa ser feliz? E essa manipulação do sonho que fazem os traficantes, de pessoas que vivem sem perspectivas de vida, sem dignidade, muitas vezes
convivendo com a fome, né? Não tendo uma perspectiva de estudar, de um trabalho melhor, um emprego, né? Aqui no Marajó a gente percebe, e também sei que em muitos lugares do Brasil acontece isso, entre os jovens cresce o número de jovens que se mutilam, cresce o número de jovens que tentam o suicídio, essa falta de perspectiva. E nesse momento, quando aparece alguém, diz, eu tenho a solução para a tua vida, eu vou te levar para a Europa, lá você vai ser um modelo, lá você vai ganhar em dólar, quando você vai voltar para o Brasil, vai ter um carro, vai ter uma casa, uma mansão, uma casa belíssima, né? Então a pessoa se deixa atrair muitas vezes por esse sonho, a tentativa de realizar esse sonho, né? Eu pensava inicialmente que o tráfico acontecesse muito a partir de alguém que é levado à força. Não, normalmente a pessoa é aliciada. Ela recebe uma promessa de uma vida melhor, ela é seduzida por essas promessas, né? Então, é muito importante ter essa consciência, e onde as pessoas são muito vulneráveis, estão sempre fragilizadas para chegar aí alguém que possa levá-las para uma armadilha que não tem mais volta, né? Porque depois que caiu na armadilha, ela pode ainda ser repatriada. Mas quem diz que ela não vai cair uma segunda vez? Porque ela disse que na primeira vez não deu certo, na segunda vai dar. Ou até casos de pessoas que voltam a cair na armadilha uma terceira vez, né? Porque a pessoa quer ter uma vida melhor e por isso nutre um sonho, e os traficantes aproveitam dessa fragilidade e exploram, então, não só os corpos dessas pessoas, mas os sonhos que elas têm, os sentimentos, né? E causam depois tragédias irreversíveis na vida dessas pessoas, né? O trabalho escravo, você me falou, está falando lá do Paris, né? Agora, no mês de julho, eu vi uma notícia na Folha de São Paulo que os bolivianos estão na região do Brás produzindo máscaras e recebem pela confecção de uma máscara 5 centavos, né? Sem nenhum direito a mais, quer dizer, não são contratados, não têm férias. Então, as coisas estão muito próximas, né? Muito próximas de cada um de nós, né? 1/3 dos que são explorados num trabalho similar ao escravo, hoje estão nas cidades, espalhadas no Brasil inteiro, né? Quem tem mais detectado e combatido e visibilizado esse tráfico foi Minas Gerais, mas porque tem um bom sistema de fiscalização, né? Aqui na Amazônia, a fiscalização está cada vez menor. A gente sabe que tem fazendas, tem madeireiros, tem garimpos, tem pessoas vivendo em um trabalho similar ao escravo, mas a fiscalização é muito pequena e, por isso, não são encontradas essas pessoas. Só para te dar um exemplo, ano passado, em 2019, o Brasil aplicou 70 milhões em fiscalização do trabalho escravo. Em 2020, baixou para 36 milhões, metade, né? Significa que nós não vamos mais encontrar tantas pessoas trabalhando num trabalho similar ao escravo, não porque não existe, isso não está crescendo. Nesse tempo em que as pessoas perdem direitos trabalhistas, cresce também o número de pessoas que trabalham num trabalho similar ao escravo. Mas cada vez mais eu suponho que vai baixar o número de pessoas encontradas porque a fiscalização tem diminuído, né? No interior, essas pessoas são usadas muito mais no desmatamento, no garimpo, na agricultura, na pecuária, né? Então, são realidades, assim, bastante gritantes que nós estamos convivendo em nossos dias. Talvez, Fábio, eu pudesse dar uma palavrinha agora
sobre esse trabalho da CNBB, né? Não sei se você teria uma pergunta antes disso, ou Dom falar um Evaristo, pouquinho sobre esse trabalho. Dom Evaristo, tem uma questão que talvez poderíamos aproveitar nesse bloco de reflexões, que eu confesso que eu desliguei o meu microfone, porque escutá-lo é uma forma de nós nos aproximarmos e compartilharmos com uma realidade que às vezes está tão próxima que às vezes a gente desconhece. Então, a autoridade máxima hoje na narrativa e na reflexão tem que ser o senhor mesmo. Por isso que eu desliguei o meu Aqui não tem autoridade, estamos... Não, mas a autoridade enquanto... Conhecer mais a fundo. A autoridade enquanto representante de uma realidade que demanda de um povo que muitas vezes é invisibilizado pela política pública, etc. E aí, há aqui uma pergunta que o senhor tocou um pouco aqui sobre o PARI. A pergunta feita pelo André Franco é que se estas oficinas, né? Estou escutando o barulho dessas oficinas aqui. Se essas oficinas de costura em São Paulo, onde os irmãos bolivianos trabalham, muitas vezes trabalham de forma desumana, pode se enquadrar como um tráfico de pessoas. Como caracterizar isso dentro do protocolo de Palermo, dentro das novas legislações sobre isso? Seria tráfico se elas fossem trazidas à força e não pudessem voltar. Ali eu penso que é mais um trabalho similar ao escravo, né? Porque me consta que certamente essas pessoas que estão nesse trabalho fazendo as máscaras, se elas quiserem voltar para a Bolívia, podem voltar, ninguém está segurando o passaporte delas ou o documento delas, né? Então tem que ter esse cerceamento da liberdade. Se a pessoa pode ir e voltar, ela não é um traficado. Mas trabalho similar ao escravo certamente pode ser identificado sim, porque se ele trabalha de manhã cedo até a noite, sem horário, para conseguir alimentação, se ele não tem férias, se ele não tem, não está pagando o INSS para um dia ter uma aposentadoria, quer dizer, isso vai configurar que ele está vivendo um trabalho similar ao escravo em nossos dias. Ok. E a irmã Henriqueta, que o senhor está toda hora mencionando ela participou aqui de umas frases que considero importantes, né? E ela vai dizer que são diversas modalidades desse tráfico de pessoas e que é muito grave porque a violação de direitos humanos é o que perpassa por ela. Tira a pessoa do eixo, como o senhor bem apresentou, afeta a dimensão psíquica, física, social, tudo que tiver, até espiritual, né, da pessoa. Com certeza. Então, a irmã fez essa afirmação. Mas a irmã deixou uma pista aqui que eu gostaria que o senhor aprofundasse antes de passar, porque a gente tem tempo aqui, Dom Evaristo, eu queria aproveitar essa fala que eu também estou bem curioso. A dimensão da pobreza. A pobreza, a desigualdade social, como isso não é para a classe média. O tráfico não acontece com vítimas da classe média, né? Acontece, e aí eu estava lendo um artigo também que as rotas de tráfico acontecem nos lugares mais empobrecidos financeiramente, economicamente falando. Então, novamente, aquilo que a igreja tem uma opção pelos pobres, a dimensão da pobreza como um fator, novamente, de vulnerabilidade. Aí o senhor falou muito dessa questão da casa. Se eu não tenho uma casa bacana, um ambiente saudável, eu vou me deixar iludir por algumas propostas. Então, a dimensão da pobreza e da desigualdade. E uma das videoconferências do Sinfrajup foi o impacto da pandemia. E aí nós estamos falando de democracia, pandemia, nós vivemos num país pseudo-democrático, mas que estamos vivendo tempos difíceis. E aí, como que o senhor analisa esse fator da desigualdade social enquanto um fator importante a ser percebido na questão do tráfico de pessoas e como talvez colocar ele dentro desse debate também frente a um processo de uma democracia mais forte, um Estado mais presente, os espaços de controle realmente mais efetivos, né?
Então, eu queria que o senhor fizesse um pouco uma fala a partir dessa realidade, da dimensão da pobreza mesmo, da desigualdade social, que afeta diretamente essa dimensão do tráfico de pessoas. Estou num ponto chave, de fato. A vulnerabilidade, ela é fundamental nessa questão do tráfico, a pobreza, né? Eu vou te dar um exemplo. Um outro detalhe, acho que é importante de termos presente. Hoje, o fenômeno da urbanização, ele chegou também no interior da Amazônia e qualquer outro lugar do mundo, né? Nós não temos mais uma vida aqui na cidade e uma outra vida indígena, ou os quilombolas, ou os ribeirinhos, que vivem uma vida ainda como era antigamente, né? A mentalidade urbana, ela já foi introjetada. E com a mentalidade urbana, uma coisa ruim que chega é o consumo, né? Nós fizemos uma missão no ano passado, numa região aqui do Marajó, e é uma região que tem muita exploração sexual, porque lá é a rota das balsas. Então, nos diziam muitas vezes assim que é por causa da fome que aquelas meninas vão para as balsas e tentam conseguir alimento do dia, até muitas vezes estimuladas pela família, para ir lá tentar salvar um pouco a comida da família para aquele dia. Mas chegando lá e ficando um pouco mais de tempo com as famílias, com as comunidades, a gente percebeu uma realidade muito dura, que essas meninas hoje, elas já se deixaram levar pelo consumismo. Quer dizer, elas vão para a balsa para comprar um celular melhor, para comprar uma roupa de marca. Então, essa é um sonho de consumo, né? Um sonho de consumo, muitas vezes, não é um sonho só de uma coisa boa para a vida. Então, assim, eu penso que a cultura urbana, no sentido negativo, porque tem muita coisa boa na cultura urbana, mas no sentido mais do consumo, ele roubou a cabeça de muita gente também no interior, né? Então, assim, isso é um problema muito sério, de que temos que ter um projeto de reconstruir pessoas, né? O Papa Francisco, ele tem batalhado muito, tem falado muito de que nós vivamos com o suficiente, com uma vida sóbria, né? Que não sejamos consumistas, até porque o mundo não consegue produzir. Se o consumo dos norte-americanos se espalhasse por todos os países do mundo, teríamos que ter 4 planetas, né? Se o consumo da classe rica do Brasil fosse passada para todas as pessoas do Brasil, não haveria planetas que chegassem também para produzir, seja petróleo, seja minério, seja aquilo que é necessário para a vida. Então, o Papa Francisco tem dito, olha, é necessário repensar o ser humano, repensar a vida. E eu penso que aqui a igreja pode trabalhar muito, né? O sentido do ser humano, recuperar a relação com Deus, a relação com os irmãos, porque hoje o que domina, de fato, é a relação com o consumo, né? Então, assim, trabalhar esse aspecto é fundamentalmente onde nós estamos nos lugares mais pobres do Brasil, né? Dom Evaristo, agora o senhor já deixou a ponte, e eu no início não falei isso, né? Mas no dia 30 aqui nós estamos em agosto, né? 30 de julho foi o Dia Mundial, né, do enfrentamento à questão do tráfico de pessoas. E aí o senhor já recordou que a CNBB lança esse grande chamado, essa grande campanha, Quanto Vale a Vida? E aí a pergunta que o senhor já estava emendando, mas só quero colocá-la aqui para todo mundo acompanhar esse debate. O que a igreja tem pensado, e é uma igreja que não só pensa, né? Tem que fazer. Eu acho que a sua missão nessa representação da igreja é de que estratégias, o que a igreja vem pensando, mas também colocando enquanto ação frente a isso, né? E aí, no finalzinho, se o senhor pudesse nos apresentar esse caminho que a igreja vem adotando e fazendo,
e como que vocês têm analisado, e aí eu acho que o Dom Evaristo mesmo, como você tem analisado a relação com o Estado? Que Estado é esse que tem respondido ou não a essa situação? Então, falar um pouco o caminho da igreja e, ao mesmo tempo, a sua visão. O Estado está onde nisso tudo, né? Tem um chamado terceiro plano de enfrentamento aí ao tráfico de pessoas, não sei, é um termo meio técnico, que tem lá no Ministério da Mulher, Direitos Humanos, mas eu queria saber como que também é a análise da igreja nessa questão também da atuação do Estado frente ao tráfico de pessoas. É muito importante para contextualizar, tá bom? Muito bem, Fábio. Eu vou começar então um pouquinho narrando assim um pouco histórico, né, desse trabalho, a preocupação que a igreja vem tendo ao longo dos tempos. Claro que a igreja já se preocupa com a migração, com o tráfico humano. Nós temos documentos já da década de 50 do século passado, mas na CNBB, especificamente, esse tema veio à tona no ano 2007. O que a igreja pode fazer nesse enfrentamento ao tráfico humano? E já no ano seguinte, em 2008, ela realizou o primeiro seminário de enfrentamento ao tráfico humano, capacitando mais pessoas para esse enfrentamento. No ano 2009, a igreja cria um grupo de trabalho na CNBB para levar à frente esse grande desafio. E no ano 2012, esse GT, o grupo de trabalho do enfrentamento ao tráfico humano, foi juntado com o grupo de trabalho escravo da CNBB. Então, fortaleceu o grupo, tentando juntar a luta nesses dois campos, né? Em 2014, se fez aquela campanha da fraternidade sobre o enfrentamento ao tráfico humano, né? Sobre o tráfico humano. E ali eu acho que foi um marco importante, assim, ajudou muita gente a ter consciência de que é um problema, embora talvez muitos não tenham se envolvido, mas já foi um alerta, assim, para todos os cristãos: olha, esse é um problema sério, a igreja está se preocupando fortemente com ele. E esse grupo de trabalho, em 2016, ele passou a ser uma comissão especial de enfrentamento ao tráfico humano, com mais estabilidade, então, com mais recursos até para fazer esse trabalho. O primeiro presidente foi o Dom Nemésio Lázares, lá do Maranhão, bispo de Balsas, né? Ele faleceu no início desse ano, no mês de fevereiro, e foi então depois disso que eu fui nomeado como presidente da comissão. Mas junto conosco também estão outros bispos, o Dom José Luiz de Pesqueira, lá em Pernambuco, Dom Adilson Buzin, de Porto Alegre, Dom Ionilton, de Itacoatiara, lá no Amazonas. Temos um franciscano lá do Rio Grande do Sul, o Frei Doto, que é assessor da comissão, e a irmã Claudina, que é a secretária da comissão. Irmã Henriqueta já participava do grupo de trabalho, continuou até hoje, continua, graças a Deus, hoje nessa nossa comissão. A irmã Rose de Manaus, a irmã Eurides, né? Nós temos o Francisco da CPT, a irmã Bernadette. Nós tínhamos um grupo maior, tínhamos um grupo até maior, com mais representação de várias entidades. Mas as comissões da CNBB, elas são um pouco menores. E a nossa forma de trabalhar vai ser agora a comissão um pouco mais executiva, mas pelo menos uma ou duas vezes por ano, tentando chamar todas as entidades que trabalham nesse enfrentamento ao tráfico humano. Nós tínhamos, inclusive, um encontro marcado para esse mês de agosto e, por causa da pandemia, tivemos que adiá-lo para quando for possível, então, realizar o procedimento só no próximo ano, né? Mas essa comissão, ela quer ser, então, uma presença profética na igreja, aquela consciência que fica martelando: é um problema nosso, vamos trabalhar, vamos enfrentar, para defender a dignidade de tantos filhos e filhas de Deus que são hoje manipulados, que são traficados, né?
E as ações dessa comissão são, de modo especial, de ter uma comunicação, uma articulação com as vários grupos da sociedade que também trabalham o tráfico humano. Dentro da igreja, capacitar pessoas nos regionais da CNBB. É claro que tem que haver também uma incidência política, né? E aí você toca no ponto do Estado, né? Você já dizia, o Brasil está no terceiro plano de enfrentamento ao tráfico humano. No Ministério da É que também eu tenho dificuldade de falar isso, porque foi conseguido... Não, mas antes era no Ministério que o Moro era o da Justiça, sim. Ah, da Justiça. Tá. Havia um grupo, né, no Ministério da Justiça, e está lá ainda, né? Eu penso que até os governos anteriores esse grupo tinha mais respaldo, tinha mais força, e como muitos outros órgãos desse governo ficam, nesse momento, sem muita direção, sem muita estabilidade. A gente percebe um certo enfraquecimento. Nós gostaríamos muito que esse setor do Ministério pudesse, novamente, ser vitalizado, receber mais recursos, porque tem gente muito boa lá dentro que está fazendo um bom trabalho e tem, inclusive, nos ajudado, nos assessorado enquanto comissão, né? Agora, o Estado, você coloca, né? O Estado. A gente gostaria que o Estado brasileiro, de fato, levasse em conta, em primeiro lugar, a pessoa humana e não apenas a economia. Essa economia que o Papa Francisco diz, economia que mata, e que os bispos também ao povo de Deus, analisando esse momento histórico em que nós estamos vivendo. Deus criou a pessoa. A igreja sabe que, né? E hoje o que o Estado talvez está se preocupando em primeiro lugar, né? Aquela expressão do ministro Salles, vamos passar a boiada, quer dizer, tudo aquilo que vem retirar direitos da população, mas também direitos ambientais, está acontecendo nesse momento. E por isso que é necessário o enfrentamento das forças democráticas do país. A igreja, junto com tantas outras organizações, tem que mostrar para que lado, certamente, tem que ser usados os nossos recursos para salvar vidas, para cuidar da saúde, para a educação do nosso povo, para a soberania. Eu fico até muito preocupado, um governo que diz que as ONGs da Amazônia querem tirar a soberania do país, mas que entrega aquela base de Alcântara, no Maranhão, para os americanos, chama estrangeiros para ocuparem a Amazônia. Então, eu pergunto, que soberania é essa? Na verdade, a soberania que nós queremos é que os indígenas possam ter a sua terra, os seus direitos garantidos, os quilombolas, os povos tradicionais ribeirinhos. Talvez você não tenha nem noção do que está acontecendo na Amazônia. Quando surgiram esses cadastro ambiental rural, o CAR, uma pessoa é capaz de fazer um cadastro a partir da China, a partir da Europa, a partir dos Estados Unidos, num município aqui da Prelazia do Marajó. Tem um chinês, Lapchan, ele fez um CAR de uma área muito grande no município de Breves. E ao direito à posse desse território apenas com o cadastro ambiental rural. Eu tenho um fato que me impressiona até hoje, no município de Afuá, que, aliás, um policial militar, ele fez um cadastro ambiental rural, pegando uma área que já havia um assentamento do INCRA. E entrou na justiça, a justiça deu ganho para esse policial, e ele foi, junto com outros colegas da polícia, e derrubaram a casa da... Então, assim, a violência tem aumentado terrivelmente contra o nosso povo pobre, e quando a Amazônia
estiver ocupada, vão dizer, vocês que moravam aqui tradicionalmente vão embora, e isso está acontecendo, estão chegando fazendeiros, estão chegando agricultores também, em alguns municípios do Marajó, como Portel, Breves, e estão ali fazendo fazendas de gado, e aqueles que ocupavam a área, eram extrativistas de açaí, pescadores, eles perdem os direitos sobre aquela terra. E aquele que chega diz, se você quiser, então faz um cercadinho aqui. Se o açaí que ele tirava no mato já não pode mais tirar, a caça que ele ia buscar, lá tem agora capangas que estão armadas e não deixam mais o ribeirinho entrar. Então é essa a forma que hoje o Estado está tratando o nosso povo mais pobre. Dom Evaristo, eu aproveito essa sua fala que tem como perspectiva uma igreja profética que denuncia e anuncia. Alguns estão perguntando aqui no chat sobre o Dom Pedro Casaldáliga, né? É importante dar a informação oficial. Ele está aqui em Batatais, no interior de São Paulo, né? E está sendo acompanhado e atendido aí. O caso ainda, o boletim de hoje parece que ainda não saiu, mas ele está aqui internado, sendo acompanhado em Batatais. Então, nós queremos dedicar, enquanto franciscanos, Sinfrajupe, em memória da vida e da saúde de Dom Pedro, né, que faz coro e que também compõe toda essa análise dessa situação atual que estamos vivendo e desse nosso passado de tanta exploração e opressão. E eu vou fazer uma coisa aqui que eu não combinei com a coordenação. O Dom Pedro é um bispo que sempre foi contra o latifúndio, as cercas que vão jogando o povo para fora da terra, né? Uma coisa sobre esses dias, sobre o Dom Pedro Casaldáliga, é um bispo que também eu trato com muito carinho e tenho assim uma grande inspiração a partir da vida dele, que quando ele recebeu a nomeação da nunciatura, ele estava escrevendo uma carta renunciando, ele não queria assumir. E naquele momento chegou um outro bispo e o convenceu em nome do trabalho em defesa do povo, né? E aí então ele repensou, mas esse Dom Pedro que é assim uma inspiração para todos nós que queremos uma igreja mais comprometida com o nosso povo. E uma das coisas mais bonitas que na verdade, a gente canta não pela igreja de Roma, né? Mas pela igreja dos pobres. E eu lembro muito que, num dos estudos de teologia, aí para mim foi assim, é esse cristianismo que eu quero. Quando eu comecei a ler sobre a igreja dos pobres, né? O posicionamento do Dom Pedro, né? E depois também ressonância lá com Olinda e outros bispos, em que eles se declaravam como igreja dos pobres. E aí a própria vestimenta, né, a forma de se vestir, a cruz de madeira, aquilo para mim foi tão impactante, porque agora dá para entender essa dúvida dele de aceitar ou não. E quando ele aceita, ele se veste e assume uma postura inteiramente comprometida com essa causa, né? E nesse sentido, Dom Evaristo, eu quero, em memória da saúde dele, a gente está aqui, né? Todo mundo está em atenção a isso. Obviamente que a vida dele é maior do que essa doença, do que acontecer, a história dele é maior. Mas nós também temos um fato que foi a carta ao povo de Deus, né? Assinada aí por 152 bispos. Não estamos saindo do tema. Tem a ver com essa análise que nós estamos falando aqui. E uma parte dessa carta que eu achei extremamente interessante é quando diz: é verdade que o Brasil necessita de medidas e reformas sérias, mas não como as que foram feitas, cujos resultados pioraram a vida dos pobres, desprotegeram vulneráveis, liberaram o uso de agrotóxicos antes proibidos, afrouxaram o controle de desmatamentos e, por isso, não favoreceram o bem comum e a paz social. É insustentável uma economia que insiste no neoliberalismo, que privilegia o monopólio de pequenos grupos poderosos, em detrimento da grande maioria da população. E quando nós estamos falando do tráfico de pessoas,
Essa parte da carta ao povo de Deus, que os bispos, 152 bispos assinaram, sobre esse Estado que às vezes está violando ao invés de garantir, promover direitos, ela foi muito incisiva e foi muito assertiva, mediante o princípio cristão e evangélico. Então, eu gostaria também agora de fazer mais uma provocação em cima disso tudo, e também lembrando do Dom Pedro Casaldáliga. Eu achei extremamente interessante quando o senhor fala de que uma criança que entra num barco para vender açaí, ela entra já num quadro de violação, ela está trabalhando, está sendo explorada ali, né? Está sendo uma mão de obra, trabalho infantil. Só que, diante dessa violação, vem uma outra violação, que é a exploração sexual contra essas crianças e adolescentes. Então, nós estamos falando de um cenário de extrema vulnerabilidade em que uma situação de violação vai gerando outras. Por isso da complexidade. E aí eu queria entender um pouco, a partir da sua experiência, que um dos problemas que nós temos no Brasil se dá, as fronteiras já são um erro, né, de existir, mas as fronteiras se transformam também num lugar de muita barganha, de muito interesse, de muita corrupção. Eu tive a experiência de trabalhar em Foz do Iguaçu e participar do fechamento de uma auditoria de um abrigo, de um acolhimento para crianças, onde era um abrigo de tráfico de crianças, em pleno Foz do Iguaçu. Aí o Ministério Público, na época o Ministério dos Direitos Humanos, fez uma intervenção e nós descobrimos um banco de dados de dezenas e centenas de crianças que existiram enquanto brasileiros, mas que já não existiam mais no país, estavam em outros lugares. Então, a questão do tráfico de pessoas, eu queria que o senhor pudesse explorar um pouco mais esse debate. Que sistema que é esse, né? Porque para uma criança ser retirada de um território nacional chamado Brasil para ir para a Itália, a criança ela tem que ser legitimada ou tem que existir juridicamente lá na Itália. Então, nós estamos falando aí de um sistema que ele é uma máfia e que existe provavelmente manobras que estão para além meramente de uma denúncia, mas de um enfrentamento de um sistema de interesses, né? E aí eu queria entender um pouco como que se dá isso aí na fronteira e, ao mesmo tempo, que tipo de mecanismos que, no seu entender, na prática, nós deveríamos estar enfrentando, promovendo, como que a gente pode mudar essa realidade, porque senão nós vamos estar falando de um grande monstro e a gente, às vezes, com um cotonete tentando cutucar esse monstro. Que estratégias e táticas que o senhor acha que são importantes para esse enfrentamento enquanto sociedade brasileira, né? Porque a situação é bem mais complexa e isso eu fiquei bem preocupado quando o senhor acena para isso. Se o senhor pudesse falar um pouco sobre esse sistema, né? Eu penso que o tráfico humano ele não pode ser... tem que fazer uma distinção, né? Digamos, a nossa comissão, ela não faz o combate. Quem faz o combate ao tráfico humano são as instituições de segurança do país, né? Então, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária, né? Então, os órgãos de segurança é que vão fazer o combate. A Igreja e outras instituições que tem no Brasil e em todos os países no exterior fazem o enfrentamento e trabalham, em primeiro lugar, muito na consciência, trazendo uma consciência desse perigo, né? E trabalham em rede, né? Quer dizer, a Igreja ela pode ajudar também quando nesses contatos com policiais que ainda estão insensíveis. Ou eu vou te dar um exemplo. Uma criança que foi abusada sexualmente, ou foi abusada ou foi explorada sexualmente, e ela está com uma hemorragia, chega no hospital. O médico pode dizer ela caiu, alguém da família caiu e sofreu aqui uma hemorragia. Se o médico ele tem essa
percepção, tem essa sensibilidade, diz aqui pode ter havido um estupro, aqui pode ter havido um abuso sexual. A mesma coisa pode acontecer com um policial de uma fronteira, né? A mesma situação ele pode entender como alguém que está documentado está indo, ou ele pode ter a sensibilidade que pode estar acontecendo o tráfico de uma pessoa, né? Então as coisas estão interligadas, quer dizer, quem faz o enfrentamento também tem que estar ligado, tem que estar em comunicação com quem faz o combate, né? E nesse enfrentamento, digamos, a comissão de enfrentamento ao tráfico humano da CNBB, ela trabalha com uma rede, né? Em contato, em comunhão, em conjunto, trabalha em conjunto com muitos órgãos que fazem esse trabalho na base, junto a migrantes, junto a áreas de cidade, mas também junto a áreas de fronteira, né? Então, é necessário, de fato, criar uma sensibilidade, né? Eu penso que, assim, até como uma dica importante, o Papa Vaticano lançou ano passado, eu tenho só ainda impresso assim, mas se a gente quiser encontrar na internet, existe, orientações pastorais sobre o tráfico de pessoas. Esse documento está sendo agora impresso nas edições CNBB e deve sair agora nos próximos meses. É um livreto barato, né? Talvez R$3, R$4, mas com muito conteúdo. Essas orientações pastorais sobre tráfico humano, elas podem ser trabalhadas nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, na catequese, pode ser trabalhado na pastoral da juventude, né? Assim, ajudando as pessoas a terem essa sensibilidade sobre tráfico humano, porque até uma pessoa pode ter contato com outra que diz, olha, tem um convite, um jovem pode saber que uma outra jovem foi convidada por alguém para um emprego na Espanha. Ele vai ajudar a pessoa, mas esse é um emprego ou você está sendo levada para o tráfico, né? Aqui o documento diz que nós devemos abordar de todas as formas que pudermos, até nas homilias, né? Quem é que está, muitas vezes, usando até filmes pornográficos que são gerados a partir de tráfico de pessoas, né? Então, será que não tem católicos aí também? A própria homilia pode questionar as pessoas sobre essa realidade, né? Então, assim, o trabalho em rede é muito importante. Quem não sabe por onde começar, eu vou sugerir que possa, em primeiro lugar, ler, estudar com muita tranquilidade, muita calma, orientações pastorais sobre tráfico de pessoas, que ali cada pessoa vai se identificar, pelo menos, com alguma coisinha que possa fazer nessa luta contra o tráfico. Nossa, bem interessante. Tinha uma pergunta aqui lá do Xingu, né, da Doris, e o senhor respondeu de como que nós podemos nos instrumentalizar, sensibilizar as comunidades. Dom Evaristo, eu queria frisar agradecer por uma compreensão que, olha, eu milito nos direitos humanos e também dos direitos da criança há muitos anos e eu nunca tinha escutado com tanta lucidez uma diferença entre atuar de maneira direta na segurança, no caso do tráfico de pessoas, há um sistema de segurança, e qual que é o papel da sociedade, no caso da igreja, né? É o enfrentamento. E como que se dá o enfrentamento? Eu acho que essa lucidez que o senhor trouxe para nós é uma dica fundamental para os movimentos sociais, para as organizações, para as pastorais, ou para qualquer um que está nos assistindo aqui para mobilizar. Está no campo da mobilização de pessoas, da conscientização, da informação, da formação, e como isso pode mudar um quadro, porque se eu tenho pessoas com informação e conhecendo, eu posso acionar todo esse sistema para que ele funcione, né? Então, achei essa... Um detalhezinho a mais sobre isso, Fábio. Que produtos nós usamos, né? Esse produto, as empresas, nós conhecemos, elas não usam também trabalho escravo na sua cadeia de produção desses produtos, né?
são todos elementos que vão se somando e a gente pode ir abrindo um pouco mais os nossos olhos para essa realidade, seja do tráfico, mas também da exploração do trabalho, exploração sexual, assim por diante. Muito interessante. E aí, então, fica a dica aí, orientações pastorais para o tráfico humano. Depois a gente pode até pesquisar se já tem alguma versão online aí. O Sinfrajup pode estar disponibilizando. Mas existe versão online e muito em breve, eu penso que até setembro, outubro, já vai estar publicada também pela CNBB, edição em CNBB. Ok, então. Eu anotei aqui uma outra questão sobre também essa dimensão. Como que você está aí na sua experiência enquanto responsável, né, moderador aí de um território que também às vezes tem tantas outras demandas. E uma das coisas que o Sinfrajup queria finalizar essa videoconferência é o senhor falar um pouco aí da situação, de como vocês estão vivendo, quais são as demandas, as perspectivas, que trabalho é esse realizado. Nós escutamos muito a questão do tráfico de pessoas, né? Mas quais outros elementos que o senhor vem identificando, vocês vêm desenvolvendo, as angústias e os sonhos que estão vivendo aí nessa terra também, que é um universo de diversas realidades, né? E a gente queria também entender um pouco esse seu trabalho hoje, porque nós estamos aqui numa rede grande e temos que cada vez mais estarmos colegiados também com as demandas, muitas vezes, de outras regiões e de outros territórios. A gente queria escutar um pouco a sua experiência, como é que tem sido o seu trabalho aí. Quando eu cheguei aqui no Marajó, em 2016, eu visitei os 9 municípios da Prelazia numa semana, né, para conhecer pelo menos quem eram as pessoas, os padres, saber onde se localizavam esses municípios. E muitas vezes me encontrei também com os prefeitos dos municípios já naquela ocasião. E eu perguntava assim, qual é a maior fonte de renda, de trabalho aqui no seu município? E ele sempre me disse a prefeitura, né? Então, a fonte de renda é a prefeitura. A grande maioria do povo vive de um trabalho informal, extrativista, da pesca, da extração do açaí, da caça, né? O povo do Marajó não é muito agricultor, é mais do extrativismo, né, e da pesca. E um outro detalhe que eu escutei de um prefeito agora, nesse tempo da pandemia, eu perguntei como é que está no seu município, a fome aumentou? E ele disse, no meu município, nesse tempo de pandemia, foi um período que nunca circulou tanto dinheiro porque as pessoas receberam R$600 do governo. Então, você imagine que uma pessoa ter R$600 foi a maior movimentação de dinheiro naquele município, né? Nós temos aqui no Marajó, a Prelazia tem 9 municípios, mas o Marajó inteiro é composto por 16 municípios, né? E desses 16 municípios, mais de 10 estão entre os IDHs mais baixos do Brasil, o menor índice de desenvolvimento humano. O município que está em último lugar é Melgaço, que faz parte da Prelazia do Marajó, tem 0,418 de IDH. Então, a gente percebe assim uma realidade de muita pobreza. E uma coisa que eu percebo assim que é um desafio grande é o estudo, porque muitas crianças durante um ano inteiro acabam tendo apenas 60 a 80 dias de aula. Essa criança chega à 5ª série e não sabe ler uma frase, consegue ler algumas palavras. Um dia eu perguntei para uma criança que palavra está escrita aqui no barco, ele estava na 5ª série, a palavra era lanchonete. A criança não conseguia ler. Ela falou, essa aí é muito difícil, essa palavra, né? Então, assim, um estudo muito fraco. O emprego da prefeitura não é por concurso. A maior parte dos que trabalham numa prefeitura são contratados apenas. Isso gera também uma politicagem muito grande. Quando chega o tempo das eleições, é uma guerra, né? Eu nunca vi uma guerra tão grande em outros municípios como vejo
aqui no Marajó. Porque quem está defendendo o prefeito que vai ser reeleito, ele quer salvar o seu emprego. Um outro grupo vem para colocar um outro nome e esses seriam os que receberiam emprego na prefeitura, né? Então, assim, um povo de fato que vive à mercê. E aí, o que a gente tem tentado começar no Marajó? São pequenos projetos de agricultura familiar ou de criação de peixe em lagos, através da Caritas e outros apoios, né? Mas queremos estender isso mais. Estamos no início ainda e, assim, de fato, dar uma certa garantia de um trabalho estável que possa ter uma renda, pelo menos complementar, a partir daquilo que é o extrativismo, isso é uma coisa fundamental que eu penso nesse momento. E, assim, a nível de igreja, nós estamos na preparação da 6ª Assembleia do Povo de Deus. Estamos refletindo o Sínodo para a Amazônia, com as várias conversões, a conversão cultural, a conversão social, a conversão ecológica, a conversão eclesial, né? Estamos também estudando os pilares da comunidade, das diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, e a partir disso queremos então traçar metas para as nossas comunidades, com formação, com organização dos conselhos, onde ainda não há, mas eu sempre falo que isso é um processo, é um trabalho que a gente vai, como diz São Francisco, dia após dia, pedra sobre pedra, né? A gente não vem e dizer, eu vou fazer pelo povo, é o povo que vai fazendo e a gente vai ajudando com os elementos que podem subsidiar nessa caminhada com o nosso povo. Muito bom. E também aí o Frei Rodrigo Peret, né, um dos coordenadores, tem o Frei José Francisco, né, lá do Cifrajuca, Moema. Eu vou fazer uma provocação aqui. Todos os franciscanos também. A gente pode pensar em projetos conjuntos, né, Dom Evaristo? Com certeza. Defesa pela vida aí. Eu estou aqui já elaborando um monte de coisa a partir desses relatos. Acho que a gente pode ajudar muito, né? Não só às vezes indo para aí, mas como que a gente pode também estar apoiando essa causa, que é um universo cheio de demandas diferentes, né? E aí, então... No mês de fevereiro, nós recebemos aqui a visita do Frei Marcos e da Rosângela, né, do Cefras, e depois, em julho, nós teríamos também já programado uma missão junto com a Repan. Moema estaria aqui conosco também no mês de julho, a Doris, lá do Xingu, que está aí também nos acompanhando, né? Assim, muita coisa ficou agora para um outro momento, quando essa pandemia já estiver superada, vencida, mas, claro, vamos querer contar com muito apoio, com esse intercâmbio, essa ajuda dos franciscanos aí, do Cefras e de outros do Brasil inteiro. Claro. Não, e como fraternidade franciscana, agora falando da família franciscana, pensar em projetos aí de tráfico de pessoas, como que a gente pode estar trabalhando com a criançada, o senhor falou sobre a questão da educação, de como que podemos estar pensando, né? A irmã aqui, Henriqueta, falou que o enfrentamento também são buscas de soluções, né? Então, a gente também quer comungar a isso. Dom Evaristo, a gente vai chegando aqui ao final, e eu queria fazer um pequeno retrato, uma síntese de vários temas que foram colocados. A questão da coisa dinâmica que o senhor chamou, né? A questão do tráfico de pessoas toda hora está mudando a sua estratégia, a sua tática. As rotas são muito diferentes a cada dia, então é algo muito complexo e que exige uma atenção diferente. A questão do avanço do marco civilizatório a partir também desse protocolo de Palermo, né, que cria um horizonte hoje interessante para nós. Achei muito, muito interessante o papel da igreja nesse sentido, da CNBB, né, dessa comissão, em que apresenta a dimensão do enfrentamento, o papel da sociedade, das organizações
no enfrentamento disso tudo, a importância de mobilizarmos a informação, o conhecimento, as diversas dicas para que as pessoas não caiam também nessa malha desse tráfico humano, né? Que às vezes pode ser por um convite de uma viagem, como que vai se dar essa viagem. E aí tem várias dicas, né, no campo da segurança. Sempre pergunte onde é, qual o endereço, deixe um telefone com alguém. Algumas dicas é importante as pessoas estarem atentas. E também essa dimensão frente à democracia, precisamos ter um Estado atento, sensível e também atuante. E às vezes, atualmente, nós estamos vivendo aí questões não só no meio ambiente, mas em todos os setores, desde redução de orçamento, quebras de acordos, de contratos, de protocolos, e o tráfico de pessoas está nessa mesma manada aí de violações. Então, precisamos estar ligados enquanto franciscanos, franciscanas, os simpatizantes, aí, companheiros e companheiras, atento a isso também. Qual que é o papel do Estado, né? Que orçamento está sendo destinado a isso, que estratégias estão sendo fortalecidas, como está se dando essa política nas fronteiras, não só armando exército, mas sim tendo inteligência. Então, acho que fica essa dica. A importância também das pessoas fazerem denúncias, né, Dom Evaristo? Sabendo de alguma coisa, viveu alguma situação, é importante notificar. É o que a gente tem por hoje, mas a gente tem o Disque 100, né, o Ligue 180 aí, que é sempre um canal onde os registros são acompanhados. E um tema que o senhor falou muito interessante também, que é a dimensão que a nossa juventude, o nosso meio rural, aí os povos de florestas também estão contaminados por esse consumo muito ligado a essa visão urbana, né? O consumir, o desejo capturado, e que por vezes vai criando também aí um processo de vulnerabilidade. Então, foram esses os temas que apontou. A dica de leitura, então, fica, além da carta ao povo de Deus, assinada por 152 bispos, eu queria relatar isso. Vamos ler essa carta, vamos fazer chegar aí nos lugares de debate, de reflexão. O Dom Evaristo deu uma sugestão prática para nós, que são as orientações pastorais para o tráfico humano, né, lá do Papa Francisco, e é importante ler isso. E eu também diria, Dom Evaristo, aproveitando que vamos fazer essa conexão, essa reflexão com o chamado do Papa para os dois grandes pactos, né? O pacto de uma nova educação, o pacto pela educação, que não é essa educação escolarizada, mas é uma educação que tem a ver com uma formação humana e civilizatória. E o segundo pacto é por uma nova economia, uma economia de Francisco, e nós brasileiros falamos, uma economia de Francisco e Clara, a dimensão feminina entrando como uma característica. Então, são essas as propostas, né? E eu queria, antes do Dom Evaristo dar as suas últimas palavras, eu queria ler aqui uma frase do Dom Pedro Casaldáliga, que eu acho extremamente assim a cara dele, a história dele, e que às vezes a gente tem que retomar alguns conceitos, né? Que às vezes a gente foi largando de medo de sermos chamados dos loucos ou daqueles que estão defendendo o bandido, ou que a gente acredita em terra plana, essas coisas. Mas o Dom Pedro tem um poema dele muito bonito que é assim: tenho fé de guerrilheiro e amor de revolução, e entre evangelho e canção sofro, e digo o que quero. Se escandalizo, primeiro queimei meu próprio coração no fogo desta paixão, paixão com P maiúsculo, cruz de seu próprio madeiro. Então, essas palavras do Pedro Casaldáliga possam também nos motivar e nos fortalecer nesse processo todo, né? E aí eu queria já agradecer a todo mundo que está aqui presente nas plataformas do Zoom, em outros
outras plataformas, Católicos e Católicas contra o Fascismo, bonito esse termo, né? Contra o Fascismo, e no Facebook. E eu queria apresentar também a próxima videoconferência, que será com Dom Vicente Ferreira. Ele é bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte e responsável pela região aí do Brumadinho, né? Acompanhou todo esse processo doloroso para esse povo, e é secretário da Comissão Especial da Ecologia Integral e Mineração da CNBB. E aí, Dom Evaristo, a gente vai começar com um novo bloco de debate. A gente teve a questão da pandemia, tivemos um outro debate sobre a democracia, e aí agora nós vamos entrar na dimensão dessa economia de Francisco e Clara. Então agora vamos começar com uma série de debates, e o próximo tema é Ecologia Integral e Economia de Clara e Francisco, que vai ser no dia 12 de agosto, às 17 horas. Dom Evaristo, eu, em nome dos franciscanos, do Sinfrajupe, eu acho que todo mundo que participou e vai participar escutando essa videoconferência, eu saí aqui com muitas pistas para a gente refletir, buscar aí soluções. Agradeço enormemente e eu deixo para o senhor aí as últimas palavras, e quero também mandar um abraço, que está aí por detrás das câmeras, provavelmente, o Frei Atílio, né? Também, então, os franciscanos aqui de São Paulo também mandam um grande abraço para vocês, e estamos juntos nessa. Palavra agora, final, com o senhor, Dom Evaristo. Sim, o Frei Atílio está aqui comigo, já disse no início, e está mandando um abraço a todos vocês que nos acompanham. Foi importante que você lembrou, Fábio, canais de denúncia, né? O 100, o 180, né? O Disque Denúncia, mas também, em alguns casos, procurar a própria Polícia Federal, as delegacias especializadas ou as delegacias normais, os conselhos tutelares, os comitês de enfrentamento ao tráfico de pessoas dos estados ou até dos municípios, né? São caminhos de denúncia que podemos fazer. Quero também externar a minha oração hoje pelo Dom Pedro Casaldáliga, pela sua saúde, né? Esse bispo que é uma referência para todos nós na Igreja do Brasil. E terminar também dizendo, Fábio, que nós temos, assim, um grande aliado nessa luta contra o tráfico, que é o Papa Francisco. O Papa Francisco que tem essa sensibilidade profunda, né? Tem uma frase que eu gosto muito, ele diz assim: o tráfico de pessoas humanas é uma ferida no corpo da humanidade contemporânea, uma chaga na carne de Cristo. E ele diz também que convida a todos os cristãos e a todas as instituições a unirem forças para prevenir o tráfico de pessoas e garantir a proteção e assistência às vítimas. Papa Francisco, que começou o seu pontificado indo a Lampedusa e nos despertando para essa globalização da indiferença. Que nós tenhamos essa sensibilidade do Papa Francisco, que consegue provocar e abrir novos caminhos. A questão da economia agora é um outro caminho que o Papa está abrindo, e com certeza nós temos que juntar forças nesse caminho que o Papa está abrindo, como abrir um caminho novo para a Amazônia com o Sínodo para a Amazônia. E meu agradecimento a você, Fábio, a todos do Sinfrajupe, um abraço a todos os franciscanos e a todos que nos acompanharam, que Deus continue a nos abençoar sempre nesse caminho do segmento de Francisco e Clara, paz e bem a todos.